Durante 3 décadas, uma mala permaneceu escondida em um sótão. Dentro dela, o corpo de uma mulher, ainda com a pele intacta. Um crime brutal, enterrado no tempo, até que alguém, por acaso, o descobriu. Esta é a história de Reina Marroquim, a garota da mala. Tudo começou em 1999, quando os novos donos de uma casa em Nassau County, Long Island, um bairro de classe média no estado de Nova York, decidiram fazer uma reforma no sótão. A casa era antiga, construída nos anos 60. E como acontece com toda casa velha, havia segredos entre as paredes, mas nenhum deles estava preparado para o que encontrariam. Durante a remoção de um forro de madeira, os operários notaram algo estranho entre as vigas. Uma mala marrom, desgastada pelo tempo, empurrada para o fundo de um compartimento escuro. Ela estava coberta de poeira, teias de aranha e um forte cheiro de mofo. Mas quando a abriram, o cheiro mudou e virou algo que ninguém nunca esquece. Dentro da mala havia plástico preto, fita adesiva e, por baixo, um corpo feminino parcialmente mumificado, enrolado em tecido, como se alguém tivesse tentado preservar ou esconder aquilo da melhor forma possível. A pele ainda estava em partes preservada. Dentes, cabelos, até as roupas permaneciam ali, intocados por mais de 30 anos. A mala tinha objetos pessoais, um caderno de endereços, uma escova e um par de sapatos femininos. E junto com esses objetos, o nome de uma mulher emergiu da poeira do tempo: Reina Marroquim. Reina era uma jovem imigrante de El Salvador, que havia se mudado para os Estados Unidos nos anos 60, buscando uma vida melhor. Bonita, sonhadora, religiosa e determinada, ela trabalhava como operária em uma pequena fábrica de plásticos chamada Melrose Plastics, em Nova Jersey. Era bem vista pelas colegas e pelas patroas. Quieta, discreta, mas educada. Era o tipo de pessoa que se esforçava para não causar problemas. Mas, como muitos imigrantes em situação vulnerável, ela se viu envolvida em uma teia emocional complicada e perigosa. Na fábrica, Reina teve um relacionamento com um dos sócios da empresa, Howard Elkins, um homem mais velho, casado, pai de família, e com uma reputação de respeitabilidade. Segundo investigações posteriores, Reina ficou grávida de Elkins. E foi esse fato que, segundo tudo indica, selou seu destino. Reina desapareceu em 1969, sem deixar rastros. A única pista foi uma ligação feita a uma amiga próxima. Reina estava assustada. Ela contou que havia revelado para a esposa de Elkins sobre o caso e sobre a gravidez. E a partir desse momento, ninguém mais ouviu falar dela. O caso nunca foi registrado como desaparecimento formal. Por ser imigrante e mulher, a polícia pouco investigou. Seu nome foi engolido pelo tempo, sua história esquecida. Até 30 anos depois, quando o destino, ou o acaso, resolveu trazer tudo à tona novamente. Quando o corpo foi encontrado em 1999, ele ainda estava com os tecidos da época. A perícia determinou que ela tinha morrido por trauma contundente na cabeça. O plástico preto, a fita, o método, tudo indicava premeditação. A mala havia sido selada com cuidado e armazenada por alguém que conhecia a casa e tinha acesso ao sótão. E então veio a peça-chave. Dentro da mala estava um caderninho de endereços, com nomes e números ainda legíveis. Entre eles, o número de uma mulher chamada Katy Andrade, a amiga com quem Reina havia falado pouco antes de desaparecer. Katy foi localizada e confirmou tudo. Sim, Reina era minha amiga. Sim, ela desapareceu. Sim, ela estava grávida de um homem casado. E sim, o nome dele era Howard Elkins. A polícia foi até a casa de Elkins, agora um senhor de 70 anos aposentado, vivendo tranquilamente na Flórida. Quando confrontado sobre Reina, Howard negou. Disse não lembrar. Nunca soube de gravidez alguma. Nunca se envolveu com funcionárias. Mas o rosto dele ficou pálido. E aí veio o golpe final. Os detetives pediram um teste de DNA. Eles iriam comparar seu material genético com o do feto encontrado no útero de Reina. A pressão aumentou. O cerco se fechava. 2 dias depois, antes que o teste fosse coletado, Howard Elkins foi encontrado morto em um supermercado próximo, com um tiro na cabeça. Suicídio. Na arma
impressões digitais. Na carta que deixou, nada sobre Reina. Nenhuma confissão. Nenhuma palavra. Mas o teste de DNA foi realizado mesmo assim. E o resultado foi conclusivo. Howard Elkins era o pai da criança que Reina carregava. O caso foi encerrado. Reina Marroquim finalmente teve seu nome reconhecido. Seu corpo foi enviado de volta para El Salvador, onde a mãe ainda viva pôde enterrá-la com dignidade. Mas, mesmo com o desfecho aparentemente claro, ainda há perguntas. Por que Reina foi morta com tamanha brutalidade? Howard agiu sozinho? Ou alguém o ajudou a ocultar o corpo durante 30 anos? A esposa sabia? Ela teria sido cúmplice? Ou foi mantida no escuro? E por que a mala ficou tanto tempo ali, intacta, em uma casa que trocou de donos várias vezes? Seria possível que alguém por décadas soubesse e apenas escolheu ignorar? O caso de Reina Marroquim é mais do que uma história de assassinato. É a história de como o tempo pode ser cruel, de como uma vida pode ser apagada em silêncio e depois ressuscitada por acaso. É sobre um crime que tentou ser esquecido e sobre uma mulher que, mesmo morta, se recusou a desaparecer. Crônicas do Corvo, onde os crimes esquecidos ganham voz e as vítimas finalmente são ouvidas.